Fala, meu queridos do oitavo ano, tio Wagner na área de novo, presta atenção. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da álgebra. Depois dos produtos notáveis vem a fatoração de polinômios, que é o processo inverso, certo? Vem com o tio aqui e vamos começar, dá uma olhadinha aí. O que é fatorar, galerinha? Fatorar uma expressão algébrica é transformá-la em produto. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aquele polinômio pronto, certo? E vamos partir desse polinômio pronto, que ele é resultado de um produto. A partir dele, nós vamos descobrir o produto que gerou ele. Ou seja, nós vamos fatorar, transformar ele de novo em produto. Beleza? Vem comigo. Olha só. Dá uma olhada. A fração algébrica, ela só é possível, a fatoração, né? Só é possível em alguns casos, ok? Então, como ela não consegue dar uma regra geral para todos os casos, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir essa fatoração em alguns casos de fatoração. Nós não temos uma regra geral, vamos distribuir em 4 casos, certo? Para polinômios de 4 serem observados de 4 maneiras diferentes. Vamos lá, eu vou te mostrar os 4 e depois a gente vai propriamente dito para cada um. Dá uma olhada. Casos de fatoração mais comuns é o fator comum, que é o primeiro. Aí nós temos o agrupamento, que é o segundo, certo? Nós temos aí a diferença de dois quadrados perfeitos, que é show de bola e puxa a ideia dos produtos notáveis que nós vimos na aula passada. Tranquilo? Beleza? E por fim, que também puxa produtos notáveis, o trinômio do quadrado perfeito. Tranquilo? A partir daí, então, vem com o tio conhecer os 4 casos de fatoração. Olha lá. Primeiro caso de fatoração. Fatoração por fator comum. Quando você tem uma soma entre polinômios, você vai observar cada uma das parcelas do polinômio. Cada uma das parcelas, se aparecer um elemento que é comum a elas, esse carinha ele é chamado de fator comum. E ele precisa ser colocado em destaque. Você vai ter que destacar ele. Mas espera aí, tio, se eu vou destacar, eu vou tirar ele de lá. Beleza, vai tirar ele de lá e o que sobrar vai ficar dentro de um parêntese. E você vai estar transformando, então, em uma multiplicação. Olha o exemplo, dá uma olhada. Coloca-se o fator comum em evidência. Quem é o fator comum? Aquele carinha que aparece nos dois simultaneamente, como eu já falei para ti. Olha o exemplo, dá uma olhada. Observa um detalhe curioso que você já percebe aí. Deixa eu só pegar a canetinha aqui para a gente. Pronto, beleza. Você já percebe que esse 3 ele é comum, certo? O 3 já é comum. Então, se o 3 é comum, eu vou observar a variável. Já olhei a letra, o número 3 aparece nos dois. Mas e agora com relação às variáveis, tio? Será que tem elementos comuns? Dá uma olhada. Aqui é a quadrado. Esse a quadrado eu vou desmembrar ele para ti, para você ver como é que fica. Olha aqui, ó. 3a quadrado nada mais é do que 3a vezes a, que dá o a quadrado. O 3AB eu separei, ó, 3AB. Aí o que a gente observa? 3A é o elemento comum que estava escondido aí, certo? Se eu já descobri o elemento comum, dá uma olhada. É o fator comum, é o cara que eu vou ter que colocar em destaque. Então, colocando ele em destaque, olha o que aparece. O 3A é colocado em destaque, vezes o que sobrou. Sobrou o A na primeira parcela e sobrou o B na segunda parcela. Ou seja, essa soma vai para dentro do parênteses. Tio, mas ainda existe uma soma. Essa soma ela ficou restrita ali dentro daquele parênteses. Fora, você tem uma multiplicação. Ó. Então, observa que você transformou o que só tinha soma em uma multiplicação. Ok? Olha lá, aparece para ti aí duas situações. A forma fatorada, já mostrando para ti a multiplicação completa aí. Vem com o tio para o exemplo 2, dá uma olhada, cuidado. Os números não aparecem para ti de forma clara aqui, ó. Aqui tem 10, aqui tem 15, mas espera aí. O 10, ele é 2 vezes 5. O 15 é 3 vezes 5, é ou não é? Então, você tem aqui o 5 como comum, ó. O número, aí vamos olhar as letras. X quadrado e x. Observe um detalhe curioso e uma dica que eu vou te dar. Sempre que você comparar duas variáveis e elas forem iguais à letra, sem tratar de expoente, a letra, elas são iguais, só tem expoentes diferentes. Em termos de fator comum, vai prevalecer como fator comum a variável com o menor expoente.
Por quê? Porque ela ajuda a compor aquela maior. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui você tem o x, aqui você tem o x quadrado. Esse x quadrado, ele é x vezes x, certo? Então tem o x escondidinho aí entre eles. Então não é só o 5, é o 5 e o x. Olha lá, dá uma olhada. Separando direitinho, aparece para ti, ó, o 5 e o x como fator comum. Então ele deve ser colocado em destaque, para que a gente possa ter aí, ó, o que sobrar depois que eu tiro o 5 lá em destaque, ó, sobra o 2x na primeira parcela e sobra o 3 na segunda parcela. Ou seja, você tem aí uma multiplicação prontinha e o que sobra, cuidado, vai sempre para dentro do parênteses. Olha os exemplos lá da tua apostila, para você ir preenchendo a apostila de fatoração, tá bom? Ok? Fatora os polinômios abaixo. Dá uma olhada. Olha que coisa boa, olha que legal. 2A, 2A, 2A. Visão Thundercat, visão além do alcance, diretão para ti. Tirou o 2A em destaque. O que vai sobrar? Para você colocar no parênteses, ó, x mais o y menos o z. Isso aqui vai para dentro do parênteses, porque continua os sinais acompanhando eles. O 2a, que é o fator comum, vai sair. Vai ficar na forma de multiplicação. Ó, 2a vezes x mais y menos... Epa! Aqui, tio Wagner, é z, certo? Beleza, galerinha? Vamos para a letra B. Dá uma olhada. 5mx e menos 5my. De cara para ti, cara. 5m. Tira em destaque. O que é que sobrou? X e y. Esses dois carinhas têm que ir para dentro do parênteses, ok? Já está fatorado, transformado o teu polinômio em multiplicação. Beleza? Então, o que é fatorar? Transformar em produto, em multiplicação. Olha a letra C. Letra C, lembra? Letra C de... Caraca, tio, isso é muito fácil. 4. Quem é o 4? 2 vezes 2. Quem é o 6? 2 vezes 3. Quem é o 2? O 2 é só 1, é ele mesmo, 2 vezes 1. Beleza. Então, já deu para perceber que o 2 é comum aí, né? 2, 2 e 2. Apareceu escondidinho aí o 2 nessas duas parcelas. Quem mais com relação às letras? Y, Y e Y. Então, o 2 e o Y é o comum. Dá uma olhada. O 2 e o Y é o fator comum. O que sobra para dentro do parênteses? Ó, tirei o 2 e tirei o Y. Sobrou o outro 2 e o X. 2x. Tirei o 2 e tirei o Y. Sobrou o 3 e o A. 3A. Tirei o 2 e tirei o Y. Sobrou o M, ó. Menos M. Beleza? O que sobra vai para dentro do parêntese. Fatoração por fator comum. Olha lá. Letra D. Observa que letra D está gritando para ti o 5. Ó. Pronto. Então é só tirar ele. Ó. 5 vezes x quadrado menos m quadrado, que é o que sobra, vai para dentro do parêntese. Agora tem um detalhe curioso nessa questão. Esse carinha aqui tem um caso de fatoração que eu comentei contigo, que é a diferença de dois quadrados perfeitos. Aqui você tem dois quadrados perfeitos. Então isso aqui ainda pode ser fatorado, só que a gente só vai fatorar isso, até uma dica que eu te dou. Depois que você aprender lá o terceiro caso comigo, você pega a sua apostila e fatora um pouquinho mais isso aqui que dá para fatorar. Beleza? Vem contigo para o segundo caso. Olha lá. Segundo caso, agrupamento. Agrupamento. Olha só, o agrupamento ele é o caso de fatoração formado por, geralmente, tá? Polinômios com 4 termos. Porque o nome é agrupamento? Que você não consegue identificar um fator comum aos 4. Para que você possa tirar esse fator comum aos 4 e aplicar o primeiro caso, por exemplo. Certo? Então, o que nós temos que fazer? Temos que agrupar ele de 2 em 2. Por isso o nome é agrupamento. Você pega 2 e pega 2. E verifica o fator comum entre os dois primeiros e entre os dois últimos. Bora ver no exemplo como é que fica? Tem alguns detalhes para ser considerados nos exemplos. Dá uma olhada. Coloquei 2 exemplos para você já pronto, para a gente analisar o que foi feito. Olha aqui, ó. Observa aí, agrupamento geralmente com quantos termos? 4. Olha o polinômio aqui, ó. O geralzão dele, ó. 4 termos. Aí você não tem um fator que é comum aos 4 simultaneamente, ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar os dois primeiros. Os dois primeiros têm um fator comum visível, visão Thundercat. Aí quem é? O A. Tirou o A, sobrou o X e o 2, ó. X mais 2. Nos dois últimos, você tem o 5 escondido.
Eita, tio, mas aqui é 10. 10 ele é 2 vezes 5. Então, você tem aí o 5 escondido. Tirou o 5, sobrou o x mais o 2, ó. Do 2 vezes 5, que é o 10, né? Então, sobrou o 2. Observe o detalhe curioso. Lembra que eu falei? Olha aqui, ó. Qual é o detalhe curioso, galerinha? O que está dentro do primeiro parêntese tem que ser exatamente igual ao que vai aparecer no segundo parêntese. Olha que legal. Tem que ser exatamente igual, não pode ser diferente. Por quê, tio? Porque esses dois parênteses serão o fator comum. Observa que não foi concluída a fatoração ainda. Você ainda tem aqui, ó, um mais, certo? Então, se tem um mais ainda fora do parêntese, eu ainda não concluí a fatoração. Não pode ter sinal de mais nem de menos fora de parêntese. Tem que ser tudo multiplicação fora. Então, o que vai acontecer? Observa que o x mais 2 e o x mais 2 é o novo fator comum que aparece. Então, eu vou tirar ele. Ó. Tirei o x mais 2. E o que sobrou quando eu tirei o x mais 2 da primeira parcela? Está aqui a primeira parcela. Ó. Sobrou o a. Da segunda parcela, tirei o x mais 2. Sobrou quem? Sobrou o 5. Então, você tem aí ó, x mais 2 vezes a mais 5. Ó, como só tem agora a multiplicação fora do parênteses, tá vendo? Agora sim está concluído. Beleza? Vem com o tio, exemplo 2. Dá uma olhada. Olha o exemplo 2. Os dois primeiros, quem é o fator comum? O A, tira ele. Sobra B mais... Cuidado, hein? Tirou o A, sobrou o elemento neutro da multiplicação aqui. Quem é? 1. Então, B mais 1. Aqui, ó. Observa que o menos, ele é comum a esses dois. Então, ele vai ter que sair. Vem o menos e o x, ó. Tirou o x, vai sobrar 1 aqui, ó. Dá uma olhada. Você tira o menos e o x, que é comum, ó. Aí sobra o b e o mais 1. Calma, tio. Peraí. Claro, é óbvio. Se você tirou o menos, vai sobrar o positivo. Certo? Então, você tem aqui, ó. Como é que você sabe disso? Você pode fazer um testezinho, ó. Menos com mais, no chuveirinho, ó, dá menos. Menos com mais tem que voltar a ser menos. Então, a única maneira disso acontecer é você tirando o menos de lá e ficando no lugar dele o positivo. Observa que os dois parênteses são iguais, lembra? Tem que ser igual. Aí, o novo fator comum é o b mais 1. Tira o b mais 1, sobra no primeiro aqui ó, o a e sobra no segundo o menos x. Ó, a menos x. Pronto, está fatorado por agrupamento. Beleza? Vem com o tio nos exemplos, ó. Exemplo, letra A. Dá uma olhada. Os dois primeiros, os dois últimos. Os dois primeiros, quem é o fator comum? O A. Vai tirar o A, vai ficar x mais y. Nos dois últimos, o B. Tira o B, fica x mais y. Olha lá. Olha os parênteses iguais. Tirou o x mais y, que são os novos fatores comuns. Tirou os dois, ó. Aí sobra o que aí, galerinha? Sobra o A no primeiro e sobra o B no segundo, ó. A mais B. Ok? Tá fatorado, então, o primeiro exemplo. Vem com o tio para o segundo exemplo. Os dois primeiros, quem é o fator comum? É o x. Cuidado, vai tirar o x, vai sobrar 1 aqui, ó, ok? Os dois últimos, quem é o fator comum? O 2y e o 2y, ó. Cuidado, que quando tirar aqui, vai sobrar o 1, que é o elemento neutro. Olha lá. Então, vai ficar x no primeiro, fica 1 menos a. 2y no segundo, fica 1 menos a. Olha a dica que o tio deu. 1 menos a igual nos dois parênteses, ó. Sempre tem que ser igual. Ele vai ser o teu novo fator comum. Vai tirar 1 menos a, vai sobrar o x e vai sobrar o 2y, ó. Então, vai ficar 1 menos a vezes x mais 2y. Ok? Letra C. Quem é aqui, ó, nos dois primeiros? Observa que é o A. Nesses dois carinhas, eita, aqui tem um 1 escondido, aqui tem um 1 escondido, elemento neutro. Por que eu coloco 1? Porque eu vou ter que tirar esse menos que é comum, ó. Então, como vem o menos, vai vir o menos 1. Olha como fica, ó. A vezes B mais 7 menos 1 vezes B, lembra? Tirei o menos, então vai virar positivo. B mais 7. Olha lá, B mais 7 e B mais 7 são iguais. Certo? Então, ele é o teu novo fator comum.
Tirou o B mais 7, sobrou o A menos 1. Ó. Então, vai ficar B mais 7 vezes A menos 1. É muito top. Vem com o tio. Terceiro caso. Terceiro caso vai puxar para a gente um produto notável. Se liga. Olha aí, ó. Olha a regra. A diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença de suas raízes quadradas. Eita, tio. Traduz, pelo amor de Deus, que eu não entendi nada. Olha lá. Presta atenção. Olha o modelo. Dá uma olhada. 16x² menos 25. Certo? É uma diferença. Olha o menos aqui, ó. Uma diferença entre dois quadrados perfeitos. O que são os quadrados perfeitos? São números que têm raízes exatas. Raízes quadradas exatas. Dá uma olhada. Se você tirar a raiz de 16x², ó, lembra? A raiz de 16, 4, e o x², como é que você faz para tirar a variável da raiz? Tu lembras? Tem que dividir o expoente pelo índice do radical. 2 dividido por 2, 1. Então, vai sair o x elevado a 1, ou seja, só x. Então, saiu de lá, ó, a raiz de 16, que é 4, e a variável x. E a raiz de 25, tu sabe que é quanto? 5. Aí, olha só, presta atenção. O que foi dito para ti aqui na regra? A diferença entre dois quadrados perfeitos é igual ao produto da soma pela diferença de suas raízes quadradas. Olha as duas raízes, ó. 4x e 5. Dá uma olhada. Logo, como é que eu vou fazer? Vou pegar as duas raízes, ó, e vou montar a soma delas vezes a diferença delas, ó. O produto da soma pela diferença. Tio, não entendi. Olha aqui, dá uma olhada. Tu lembras do produto notável, que era lá, acho que o terceiro caso, produto da soma pela diferença de dois termos iguais, que era assim, ó, A mais B vezes A menos B. Como era que a gente fazia isso lá? Bastava pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, isso aqui, galerinha, que é uma diferença de dois quadrados perfeitos, é resultado do produto da soma pela diferença. Então, quando eu tenho esse carinha aqui pronto, o que eu faço? Eu tiro a raiz dos dois e monto o produto da soma pela diferença. Eu faço o processo inverso. Ó, a raiz de A² é a raiz de B² é B. Então, eu vou montar A mais B vezes A menos B. Foi o que gerou essa diferença de dois quadrados perfeitos. Beleza? Bora aperfeiçoar isso nos exemplos? Vem com o tio, dá uma olhada. Exemplo, fatora os polinômios. Olha que coisa linda aí, ó. Como é que eu vou fazer mesmo para fatorar a diferença de dois quadrados? Tira a raiz aqui é x, tira a raiz aqui é y. E isso vai virar o produto da soma pela diferença. Puxando a ideia lá dos produtos notáveis que está aí nessa tua telinha, beleza? Então dá uma olhada. X mais y vezes x menos y, ok? Tio, é muito fácil. É só tirar a raiz dos dois e montar o produto da soma pela diferença. Olha lá. Cuidado. Tio, se eu tirar a raiz aqui, essa raiz não é exata. Ih, meu Deus do céu. Lá vem o tio, estava começando a entender. Essa raiz aqui não é exata, nenhuma das duas. O 3 não tem raiz exata. Mas observa que o 3 aparece aqui e aparece aqui. Então, ele é fator comum. Tio, mas não é uma diferença de dois quadrados? É uma diferença de dois quadrados, mas por enquanto não é uma diferença de dois quadrados perfeitos. O que eu vou fazer então? Quando eu olho e vejo que falha a raiz, eu tenho que recorrer ao fator comum. Dá uma olhada. É dica do tio isso, hein? Falhou a raiz, recorre ao fator comum. Tirei o fator comum, o 3 aí para ti, ó. Aí sobrou A² menos B². Agora sim, ó. O A² menos B² pode ser fatorado, ó. Tira a raiz aqui é a raiz aqui é B. Isso aqui vai virar para a gente 3 vezes, não posso esquecer o 3 que está aqui na frente, ele faz parte da resposta. 3 vezes, e isso aqui vira o produto da soma pela diferença. Ok? Beleza? 3 vezes A mais B, A menos B. Aí tu pode voltar lá naquela questão que eu te falei que ainda faltava fatorar um pouquinho e fazer igual como está aqui, ó.
Só que se eu não estou enganado, lá é mn, né? M quadrado, n quadrado. Vai ficar m mais n e m menos n. E o 5 na frente multiplicando, igual como está o 3 aqui. Beleza? Vamos lá. Letra C de... Caraca, tio, que isso? Olha aqui, ó. X à quarta tirou a raiz, x quadrado. Y à quarta tirou raiz, y ao quadrado. Lembra? Divide o expoente pelo índice do radical para poder sair da raiz. Isso aqui vai virar x quadrado mais y quadrado vezes x quadrado menos y quadrado. Olha aí, ó, produto da soma pela diferença. Tio, beleza, se eu deixar assim tá certo? Olha a visão Thundercat, a visão além do alcance. Cadê a tua visão? Dá uma olhada. Assim já está completo? Não. Olha aqui, ó. Você tem o x quadrado menos y quadrado, que ainda é uma diferença de 2 quadrados. Então, eu vou poder tirar a raiz, ó. A raiz aqui é x, a raiz aqui é y, certo? Isso aqui vai virar o produto da soma pela diferença. Então, olha como vai ficar. X quadrado mais y quadrado, que não tinha como fazer mais nada aqui. Mas esse aqui tinha, ó. Isso aqui, tirando a raiz, vira x mais y, x menos y. Ok, galerinha? Beleza? Tranquilo? Os 3 primeiros exemplos. Beleza, preenche a tua apostila lá. Vem com o tio para o quarto e último caso de fatoração, ok? Não esquece de preencher a tua apostila, que ela vale visto, hein? Ai, ai, ai. Quarto caso, trinômio do quadrado perfeito. Aí tu tem que lembrar lá do último caso de produtos notáveis que nós trabalhamos. Lembra? Se não lembra, volta lá a aula de produtos notáveis, vê na tua apostila. Tu precisa dela aqui, ó. Lembra do a mais b quadrado? Como é que tu fazia pela rima? Quadrado do primeiro 2 vezes eles dois. Em seguida o segundo e o quadrado vem depois, não é isso? Olha aqui, ó. Eu aqui arrumei a multiplicação para ti, mas está aqui o resultado, ó. Quadrado do primeiro 2 vezes eles dois. Em seguida o segundo e o quadrado vem depois. Esse trinômio que é considerado o trinômio quadrado perfeito, certo? Observa que ele é resultado do quadrado da soma de 2 termos. Lembra? Se aqui fosse menos, ele seria resultado do quadrado da diferença. Então, o que nós estamos tentando fazer, gente? Pegar o polinômio pronto e transformar ele em produto. Aí tu vai pensar assim, tio, esse trinômio perfeito, ele é resultado do quadrado da soma ou do quadrado da diferença. Depende desse carinha aqui do meio. Se for positivo, o quadrado da soma. Se for negativo, o quadrado da diferença. Que gerou ele, o produto que gerou ele. Então, se eu estou diante do trinômio e quero descobrir quem gerou ele, esse trinômio quem gerou foi o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Mas como é que eu vou achar esses elementos que vão formar o quadrado da soma e o quadrado da diferença? É muito simples. É só você tirar a raiz do primeiro e a raiz do último. Certo? Olha lá, vem contigo. A regra, observe um detalhe curioso, muito curioso, tem que prestar bem atenção nisso. O primeiro e o último termo são quadrados perfeitos, para ele ser um trinômio perfeito, está aqui, ó, certo? E observa que o termo do meio, ele tem que ser o dobro do produto das raízes desses dois, ó. A raiz aqui é a raiz aqui é B. Então, o termo do meio tem que ser o dobro do produto deles dois. Lembra da rima? 2 vezes eles dois. Então, 2 vezes o A vezes o B. Se não for, não é um trinômio do quadrado perfeito. Tá? Se liga, vamos lá. Vem com o tio aqui, ó. Olha a regra. A gente tira a raiz, como eu falei, do primeiro e do último e verifica, ó. Dá uma olhada. Olha o exemplo aí, ó. 16x² mais 8x mais 1. A raiz do primeiro, 4x, que nós já vimos ainda há pouco, a raiz de 16x². A raiz de 1, 1. Lembra? Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, do primeiro e do terceiro. No meio eu posso fazer o teste, ó. O termo do meio, isso aqui é só um teste do termo do meio, não faz parte da tua resposta, é só um teste. Esse termo do meio tem que ser 2 vezes essas raízes, ó. 2 vezes 4x mais 1. Tem que dar igual. 2 vezes 4x, 8x. Vezes 1, 8x. É o termo do meio. Beleza. Então, nós estamos diante de um trinômio quadrado perfeito. Certo? Qual seria a raiz daí, a resposta? Observa aí a resposta. Vou pegar as duas raízes, 4x e 1. Observar o termo do meio. Ele é positivo. Então, isso aqui é resultado do quadrado da soma dessas raízes, ó. 4x mais 1 ao quadrado. Se fosse negativo, seria o quadrado da diferença. Tá?
Vamos lá para o modelo 2. Aí o modelo 2 traz um quadrado da diferença aí para ti, ó. Dá uma olhada. A raiz do primeiro, a raiz de 9 é 3, a raiz do a quadrado é a. Lembrando, corta o expoente com o índice, aí sai da raiz o a. Aqui, ó, 4b quadrado. A raiz de 4 é 2, b quadrado vai tirar, vai cortar o índice aqui, ó, com o expoente, vai ficar b. Então, 3a e 2b. Esse teste aqui, nas questões, você não precisa fazer, porque as questões já vão falar para ti o seguinte. É claro, se a questão falar fatore por trinômio quadrado perfeito, ela já está te falando que é um trinômio perfeito ali. Mas se ela falar, verifique se é um trinômio perfeito, aí tu tem que fazer esse testezinho. Tira as raízes e multiplica por 2 as duas raízes. Tem que dar exatamente o termo do meio. Aqui, ó. 3a e 2b são as raízes, vezes 2, ó, vai dar exatamente 12b, 12ab, certo? Então, é um trinômio perfeito. Como é a forma fatorada? 3a e 2b. E o sinal entre eles é menos, que aqui é negativo, ó. Então, 3a menos 2b ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Vem com o tio para os exemplos. Olha aqui, ó. Tirei a raiz do primeiro, tirei a raiz do último, ok? A raiz aqui é x, a raiz aqui é 7. Qual é o termo do meio? Positivo. Certo? Então, como ele falou aqui, ó, fatório os trinômios perfeitos, eu já sei que é perfeito. Eu vou fazer o teste? Não. Só vou tirar as raízes e montar. Como é positivo? X mais 7 ao quadrado. É muito fácil, né? Letra B. Dá uma olhada na letra B. O que nós temos aqui, ó? A raiz de y quadrado, a raiz de 225. A raiz de y quadrado, y. A raiz de 225, quanto é que é? 15, né? E o x quadrado para sair da raiz fica x, ó. Aí tu olha para o sinal do meio, menos. Então, y menos 15x ao quadrado, ó. Beleza? Tranquilo, né? Letra C. Olha a letra C. A raiz aqui, x. A raiz aqui, ó, 3. Sinal do meio, menos. Então, x menos 3 ao quadrado. Eita, oitavo ano. É muito fácil. Certo? Letra D. Se liga na letra D. Lembra? Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último. Espera aí, tio. Aqui é y terceira, não tem raiz. Aqui tem um y, não tem raiz. Não tem como sair esse y da raiz. O 16 sai, mas o y não. Quando falha a raiz, tu recorre a quê? Fator comum. Olha lá. Quem é um fator comum aos 3? É o y. Aí eu vou tirar ele, ó. Observa que quando eu tiro o y daqui, ó, tirei o y daqui, vai sobrar y quadrado, que eu estou tirando, tinham 3 ali sendo multiplicados. Y vezes y, que dá y terceira. Aí tira 1, vai sobrar y quadrado. Tirei um daqui, vai sobrar só y. Tirei o y daqui, não vai mais ter y junto com 16. Olha lá, ó. Beleza? Agora você percebe que esse trinômio lindo aqui, ó, ele é um trinômio do quadrado perfeito, ó. Tira a raiz do primeiro é y, tira a raiz do último é 4. E o sinal entre eles, menos, ó. Então vai ficar y vezes y menos 4 ao quadrado. Fechou. Beleza? Aqui a gente fecha a apostila de fatoração. Vimos aí os 4 casos de fatoração, certo? Logo em seguida tem um exercício que você vai tentar resolver depois dessa aulinha, que na próxima aula o tio vem com a solução dos exercícios. Tá bom? E eu vou dar um visto virtual. Eita! Já pensou? Tô brincando, mas a apostila vale visto. Preenche. Na próxima aula eu venho com a correção, tá bom? Beijo. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.